Fala pessoal, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Mais uma R Responde. E hoje a gente vai falar das deficiências invisíveis. Bora lá compartilhar a live que a gente está ao vivo. Você que está chegando aí, pode chegar. Vamos compartilhar aqui nos WhatsApp, nos Facebook. Vamos. Estamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Bom, bora lá, gente. Bora lá. Hoje, link compartilhado com todo mundo. Bora lá falar. Hoje eu vou pegar o gancho aí do que o pessoal tá falando, né? A Fazenda tá muito em moda. E uma menina, Aline Mineiro, a namorada do Léo Lins, falou que tem bipolaridade, que ela trata a bipolaridade. Então a gente vai falar basicamente hoje. Primeiro a gente vai falar das deficiências invisíveis. Então, o que é deficiência? Ansiedade é deficiência, depressão é deficiência, a bipolaridade é deficiência. O que diz a lei, quais são os critérios e se é, a partir de que momento é deficiência, tá bom? Então bora lá falar. Então, apareceu aí na Fazenda que a Aline Mineira disse que tem bipolaridade. Então, afinal, as doenças invisíveis, ansiedade, depressão, bipolaridade, são consideradas pessoas com deficiências? Que diz a lei? Bom, para quem não sabe, tá? Quem não me conhece, sou o Thiago Daniel, sou especialista na Lei Brasileira de Inclusão e através aqui do Adequando Realidade ensinamos a pessoa com deficiência e a pessoa com mobilidade a usufruir dos seus direitos. Então, o que afinal faz a pessoa com depressão, com ansiedade, com bipolaridade ser considerado deficiente? Bom, primeiro a gente tem que esclarecer aqui que sim, tá? Essas pessoas com essas patologias podem ser sim consideradas pessoas com deficiência e usufruírem tudo que existe na Lei Brasileira de Inclusão. Só que existe alguns critérios, tá bom? Não é como qualquer CID que a gente fala aqui no Adequando, precisa atingir alguns critérios, tá? Na verdade, precisa basicamente atender ao critério do artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão. O que é o artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão, Thiago? O artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão é o artigo onde determina o que é pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida ou não, tá? Então a gente vai aqui esclarecer o que é pessoa com deficiência segundo a lei. Artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13146 de 2015. O artigo 2º diz o seguinte: para ser considerado pessoa com deficiência, você precisa ter algum tipo de barreira das seguintes critérios: barreiras físicas, neuropsicológicas,
biológicas, neuroquímicas ou sensoriais. Então quer dizer o quê? Que a pessoa com ansiedade, com depressão, bipolaridade ou qualquer tipo de deficiência neurológica que entra na condição neurobioquímica é considerada pessoa com deficiência? Sim, a partir do momento que essa pessoa tenha barreiras de convívio social, tá? O que é barreiras de convívio social? É que a partir do momento que a ansiedade, a depressão, a bipolaridade impeça ela de ter um convívio social, de ela ter um convívio de ir e vir normalmente. Ah, Thiago, como é que eu provo isso? Bom, você prova através do laudo, tá? Se o seu laudo médico for um laudo descritivo, dizendo que tanto a sua ansiedade crônica, quanto sua depressão, quanto a bipolaridade, ou qualquer outro tipo de patologia neurobiológica que impeça você de ter condições de igualdade com os demais, ou seja, convívio com os demais, por exemplo, impeça você de eventualmente conseguir trabalho, conseguir transitar na rua, ir ao supermercado, eventualmente dirigir, eventualmente sair com seus amigos, eventualmente pegar um ônibus, um trem, um metrô, e tiver descrito isso rigorosamente, certinho, no seu laudo, você passa a ter todos os direitos à Lei Brasileira de Inclusão. Então, pegando o gancho aí da menina que está na fazenda, sim, ela teria todos os direitos. Ah, Tiago, quais são os direitos? São todos eles que a gente fala aqui diariamente no Adequando. Então você teria direito a benefícios como BPC, aposentadoria, isenções e descontos no carro, isenção no IPI, isenção de estacionamento, isenções eventualmente se na sua cidade tiver no translado, desconto em passagens, isenções em passagens, enfim, tudo que a gente fala aqui no Adequando, essa pessoa teria. E a gente fala aqui, eu resolvi até, eu vou confidenciar vocês, até em reunião hoje interna do Adequando, a gente vai falar mais dessas deficiências invisíveis, porque é muito importante. Até a pessoa com deficiência sofre muitas vezes por conta de discriminação, por conta de barreiras, por conta de problemas de ter uma vida igualitária, com ansiedade, depressão e entre outras coisas, e é muito comum. Então a gente vai começar a abordar essas patologias aqui com maior frequência, porque não é porque você as tem que você não tem aí direitos, tá? Pelo contrário, os seus direitos são reforçados pela Lei Brasileira de Inclusão também se você tiver essas patologias. Vamos lembrar que a análise do que é deficiência hoje, ela é uma análise completa. Então, para você ter ou não deficiência, não é na condição biomecânica, graças a Deus, não é mais da condição biomecânica, ou seja, visual. Ela é uma condição neurosocial, ela é psicobiosocial. Bom, o pessoal que está chegando aí, eu vou responder as perguntas do pessoal que o pessoal faz durante a semana no Adequando, seja ela na semana como aqui. Mas o pessoal que está chegando e quiser fazer a pergunta aqui na live, pode fazer a pergunta, que depois que eu expor o conteúdo, eu respondo as perguntas, tá bom? Bom, continuando. Então, é muito importante que vocês saibam que, independente se você tem uma deficiência ou não dessas, digamos, comuns, se você conhecer alguém que tenha depressão, ansiedade, que você tenha alguma coisa de condição neuropatologia, neurofisiológica, que é as doenças ligadas à condição bioquímicas do cérebro, que é depressão, ansiedade, bipolaridade,
você tem sim direitos assegurados pela lei brasileira de inclusão, tal. E como é o mal do século, é muito importante que vocês saibam que existe sim uma lei que assegura direitos aí para você que eventualmente não consegue trabalhar, que você eventualmente não consegue ter um convívio social, de repente para ter medicação, para ter tratamento adequado e de forma isonômica, tá bom? Bom, conteúdo exposto. Bora lá responder a galera durante a semana. Eu vou aqui pro WhatsApp responder a galera. Depois a gente. Bom, você tá aqui? Dá aquele like gostoso, compartilha o conteúdo, porque a gente aqui do Adequando precisa da ajuda de vocês, dando aquela ajuda de comenta aí, dá aquele like, compartilha a live, convida alguém para fazer perguntas para nós. Vamos aqui ver as perguntas da galera. O Evandro me perguntou hoje mais cedo: gostaria de saber se há alguma lei que possa escolher as minhas férias para que eu possa ficar com meu filho nas férias da escola dele, pois somos só eu e minha esposa e ele trabalha e ela trabalha em casa. E nas férias do meu filho é mais trabalhoso para ela. Bom, o que diz a lei, tá? Isso não é a condição da lei de lei do decente, mas a gente responde aqui. O que diz a lei? A lei não tem uma obrigatoriedade, tá? Da questão das férias, tá? Você tem o direito às férias, tá? Completado um ano de serviço, mas aí a condição de você poder negociar as férias vai aí da sua habilidade do blá blá blá, tá? Aqui não tem uma lei que obrigue o patrão a dar as férias para você num determinado momento ou não, tá bom? Ah, vamos pegar aqui outra pergunta. Quem quiser fazer pergunta aqui na live, faça pergunta aí que depois eu respondo, tá? Eu vou respondendo o pessoal aqui que manda a gente aqui nos nossos grupos de WhatsApp e depois eu respondo vocês, tá? A Priscila hoje mandou uma pergunta para nós aqui no Adequando que eu achei muito interessante e eu vou reproduzi-la aqui. Eu até já respondi ela, mas eu vou aqui respondê-la porque eu acho muito interessante. Bom dia, gostaria de tirar uma dúvida. O formulário de solicitação do bilhete especial é só o neuropediatra que pode preencher? Isso é muito importante, gente, que é assim, todo formulário ou benefício, direito que você vá atrás, buscar o direito para o seu filho, para você ou para quem você esteja necessitado, que você busque o direito, o quanto mais específico for o pedido, melhor. Ou seja, qualquer médico pode preencher o formulário do bilhete, do trem, da passagem, do ônibus e etc. Pode. Se o médico for o mais especialista possível, menos possibilidade vai ter da contestação do direito, tá? Por quê? Porque quanto mais especialista o médico for, mais qualidade técnica terá o laudo. E vamos lembrar que eu sempre falo aqui para vocês que a qualidade técnica, ou seja, ter detalhes, que é o que diz com relação à qualidade técnica? É a patologia ser correspondente ao carimbo médico. Isso quer dizer o quê? Quanto mais detalhe for sobre a patologia e o médico for especialista na patologia, menos probabilidade do órgão público, seja ele qual for, irá contestar o benefício de vocês, tá bom? Vamos pegar outra pergunta aqui. Jesus amado. Bom, gente, ó, vou ser bem sério pra vocês. Quem mandar pergunta sem nome, eu não vou responder, não. Não vou responder.
A Matilde me mandou aqui. Se eu sofrer preconceito, como eu devo agir? O que eu devo fazer? Bom, eu imagino que a Matilde já deva ter sofrido preconceito. A atitude. Vamos falar disso, um assunto muito importante, tá? A Lei Brasileira de Inclusão e a Constituição Federal e o Código Civil, isso é nas 3 legislaturas, né? Nas 3 leis, tanto condição federal, apesar que as 3 leis são federais, olha eu fazendo uma errata aqui. Tanto no Código Civil, quanto na Constituição Federal, quanto na Lei Brasileira de Inclusão, é proibido o preconceito. Se você sofrer preconceito, eu sugiro que você faça um BO, tá bom? E se você sentir ainda mais ameaçado, amedrontado, ou procura o Ministério Público ou procura um advogado e processe, tá? Porque as sanções são gravíssimas, tá? Hoje em dia com relação à pessoa com deficiência. Vai aí desde multa até prisão, tá bom? Dependendo da situação que a pessoa com deficiência passe, tá bom? Vamos pegar outra. A Fernanda me pergunta, Thiago, tem uma filha autista. Quais são os direitos dela? Bom, os direitos dela são muito simples, tá? É tudo que tem na Lei Brasileira de São muitos direitos. Eu posso afirmar aqui que a gente fala mais aqui de uma forma mais redundante, mais frequente. A gente fala de 47 direitos que impactam diretamente a vida de vocês. Mas assim, a Lei Brasileira de Inclusão tem aí mais de 130 direitos por baixo, tá? Então assim, são muitos. O que é? Vou citar alguns aqui: isenção de passagem, desconto na compra de carro, que mais? Deixa eu pensar. Auxílio na hora de aposentadoria, BPC. Bom, tem milhares, tá? Qual é o que vai validar o direito da pessoa com deficiência, tá? Lembrando que autismo é pessoa com deficiência, tá? O que vai validar o direito da pessoa com deficiência ou não, tá? O que vai validar são 4 critérios, tá bom? Vamos lembrar aí. É o critério funcional, é o critério de gasto com a deficiência, é o critério de renda per capita da família e o grau da deficiência. Ah, Thiago, o que é? Tá falando muito difícil. O que é condição funcional? Condição funcional da pessoa com deficiência, basicamente, é quanto ela tem de autonomia para fazer as coisas dela. O que é isso? Ah, ela precisa de ajuda para se alimentar, para ir ao banheiro, para se trocar. Isso é condição funcional. Ela consegue ir trabalhar, ela consegue pegar um ônibus sozinha, ela consegue dirigir sozinha, ela consegue ter vida profissional de forma independente, ela consegue trabalhar ou não. Então isso é condição funcional. Então basicamente é isso que vai determinar perante a lei, tá bom? Não é o CID, tá? É isso que vai determinar perante a lei quais são os seus direitos. Vou pegar aqui outra pergunta. Ah, no Instagram teve uma pergunta muito interessante. A gente tava falando de pessoas podendo. Cadê? Agora eu preciso achar. Mas eu achei bem legal. Quer ver? Vou achar aqui. Agora eu não vou achar. Cadê a pergunta? Eu quero lembrar o nome do rapaz que fez a pergunta. Aqui. Não. Aqui é Cabari.
eu queria saber o nome dele, mas enfim, ele pergunta assim: se a condição do acompanhante vale para a perícia do INSS. Tem muita gente que acha que não vale, tá? Vale sim, tá? Quando você tem alguma limitação que impeça que você tenha autonomia, o acompanhante vale sim ir dentro da perícia, tá bom? Eu até diria, isso vale para dois momentos, tá? Na perícia, tá? Quando a condição funcional, ou seja, de autonomia e independência, for limitada ou for menor de idade, tá? Então esse negócio de não, eu sou pai, mãe, eu não posso entrar junto com a perícia com meu filho, pode sim, tá? Pela lei você pode e deve, tá? Só não vai poder ali naquele momento que eventualmente for um maior de idade e tiver uma condição funcional, ou seja, de autonomia e independência plena, tá bom? Vamos aqui responder outras perguntas. Boa noite a quem tá chegando aí, que eu nem sei quem tá chegando, mas boa noite a vocês. Muito obrigado pela companhia. A Jéssica tá me perguntando aqui, Thiago, boa noite. Eu quero saber o que é acessibilidade. Bom, acessibilidade, na verdade, é um termo, como é que eu posso dizer? Ela é muito mais filosófico do que técnico, tá bom? Acessibilidade é a ideia de que em qualquer lugar, qualquer um, independente da condição fisiológica, biológica, médica ou neuropsicológica, ela possa estar usando, tá bom? É bem simples. Acessibilidade é um conceito, inclusive, muito novo, tá? Ela vem aí da época de 1950, é uma ideia bem bacana. Eu já até fiz um texto sobre isso, a condição de acessibilidade em si, tá? Acessibilidade é a condição de ser acessível, não de ser inclusivo, tá? Inclusão e acessibilidade são coisas diferentes. As pessoas muitas vezes confundem, tá bom? Bom, galera, eu acho que hoje já respondemos o pessoal. Aqui o pessoal aqui não tá tendo perguntas, então hoje a gente vai encerrar. Bom, galera, curte aqui a live, dá aquele like gostoso, compartilhe o conteúdo. Se você tem alguma dúvida, faça as perguntas. Se eu não respondi suas perguntas essa semana, pode xingar essa cara de bolacha. Se você tem algum assunto dentro do direito da pessoa com deficiência e tem curiosidade, pode fazer perguntas para nós, que a gente responde com o maior carinho e atenção. Quer entrar nos grupos do WhatsApp, é só pedir aí, ou num dos posts, entrar num dos links que tem nos posts, ou mandar no inbox que a gente manda o link para vocês, tá bom? Boa noite a todos, fiquem com Deus, se cuidem, não se esqueçam que a pandemia ainda está aí, e até a semana que vem. Até mais.